Boa, rapaziada, tudo certinho, senhoras e senhores? Tamanho do gato? Bom? Bom, vamos lá então. Seguinte, hoje a gente vai para a aula 3 do nosso roteiro 7, beleza? A gente vai falar hoje sobre a independência do Haiti. A gente está falando sobre a independência da América Latina, a independência da América Espanhola primeiro, depois a gente vai falar sobre a independência da América Portuguesa. E hoje a gente vai estudar um caso bem interessante, que é a independência do Haiti, beleza? A independência de São Domingos, que é só o mesmo nome pro local, certo? A gente vai chamar de São Domingos e depois Haiti. A gente não pode esquecer que a gente está falando aqui do contexto da difusão, quer dizer, do iluminismo sendo espalhado pelo mundo. Firmeza? É desse jeito que a gente vai. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nossa independência do primeiro país a abolir a escravidão na América, irmão. Certo? Isso é interessante. Bom, enquanto você vai pegando seu roteiro 7, vai pegando seu livrinho nas páginas do nosso roteiro já pedidas, eu vou pedir para que você coloque aí, por gentileza, aí nos comentários seu nome, sobrenome e a sala. Firmeza? Não esquece não para eu ter controle lá. Então, bora lá, senhores. Seguinte, antes eu vou localizar a gente dentro do espaço do Mapamundi. Você tá ligado que isso aqui é o Mapamundi, né? A gente sabe que o Mapamundi não é plano assim, apesar de ter uma rapaziada que está com dificuldade de entender algumas coisas ainda. Mas isso aqui é uma representação gráfica para a gente ter um melhor entendimento do planeta, firmeza? Fica mais fácil da gente estudar dessa forma. Então a gente está aqui com um mapa mundi planificado. Você sabe que o planeta Terra ele tem uma forma arredondada, forma de professor de história, firmão? E aí você tem aqui os continentes. Só para lembrar, vocês já estão cansados de saber, a América é dividida em três, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Juntos, esses três subcontinentes formam a América. Aqui, a África não é um país, é um continente, beleza? Cuidado com esse negócio aí. Ah, os africanos, mano, é um continente que tem uma porrada de país lá dentro. Então, não me vem falar que africano é tudo igual, não. Depois, em cima da África eu tenho a Europa, entre a Europa e a África, o Mar Mediterrâneo, Ásia, beleza? E ali, Oceania, e depois lá embaixo, a Antártida ou Antártica, beleza? A gente vai falar sobre esse espacinho aqui, ó. Esse aqui. Então, ó, tá aqui o mapa comum. Agora eu vou fazer um recorte. Nós vamos pegar esta parte aqui. A gente vai falar sobre a independência de uma pequena ilha. A ilha que Colombo chegou aqui em 1492, certo? Essa ilha é aqui, ó. Ela era dividida aqui. Nós temos a ilha que hoje é chamada de República Dominicana e Haiti. Eles dividem. São dois países diferentes numa mesma ilha. Certo? Tudo bem? Essa ilha, antes disso tudo, lá pelo século XVI, lá pelo século XVII, ela pertencia à Espanha. Beleza? Ela pertencia à Espanha. E aí ela era chamada da ilha de... se você notar aqui, ó. Tá aqui, ó. Hispanhola. É a ilha de Hispanhola, lá pela segunda metade do século XVII, então depois de 1650, ela foi invadida pelos franceses, certo? E os franceses vão tomar uma parte dessa ilha. Então, ó, segunda metade do século XVII, 1650 em diante, os franceses vão tomar essa parte aqui, ó. Tem um risquinho, beleza? É esta parte aqui da ilha, que está lá no Caribe, firmeza? Então, essa parte amarela é a parte que vai ficar na mão dos franceses. Tudo bem? Certo? Lembrando que a gente está falando sobre esta parte do mundo aqui. A ilha, então, de Hispanhola, ela vai ficar dividida. Uma parte vai ficar na mão dos espanhóis e essa parte aqui, a parte mais ocidental, vai ficar na mão dos franceses. E os franceses, assim que tomam essa ilha dos espanhóis, eles já começam a produzir, beleza? Eles vão administrar a ilha, a parte francesa da ilha deles, de uma forma diferente um pouquinho. Eles vão começar a produzir produtos tropicais. Quais produtos eram esses? É o tabaco, né, que vai dar o fumo para fazer cigarro, algodão, açúcar e uma bebida que tem como base o açúcar produzido, que é o rum, certo? É tipo uma cachaça um pouquinho mais trabalhada, beleza? Os franceses, então, vão, nessa parte deles aqui, produzirem em um sistema conhecido como sistema de plantation, ó, ou plantação em português.
Esse sistema de plantation ele tem uma característica. Primeiro, é um sistema baseado em grandes propriedades, quer dizer, são grandes fazendas que pertencem a uma única pessoa, tudo bem? Utiliza a mão de obra escrava, geralmente a mão de obra aqui na França, escravos trazidos da África, então escravos africanos de todos os locais, beleza? E os produtos, eles vão ser só produtos tropicais. Com isso, o que eu vou ter naquela parte da ilha da França? Eu vou ter uma pequena parte da população composta por brancos, por europeus, e a grande maioria mesmo, de africanos, de afrodescendentes. Aproximadamente, a gente fala que existiam 87% da população na parte francesa, no Haiti ali, 87% da população era de afrodescendentes, 7% era de brancos e os outros 6% eram de mestiços. Mas olha que coisa esmagadora, a grande maioria era de afrodescendentes que eram o quê? Escravizados. Então você já começa a perceber e falar, nossa, quase 90% da população era de escravo e ficavam de boa. Isso é complicado, hein? Bom, é óbvio que quando a França começa a produzir esses produtos na parte dela, vamos só voltar um mapinha aqui, a parte da França aqui, ó, essa parte ocidental aqui, quando ela começa a produzir aí fumo, tabaco, né, rum, algodão e açúcar, a França começa a ganhar muito dinheiro mesmo, e você vai ter um grande enriquecimento da parte branca da população. Então pense um pouquinho. A parte branca da população vivia uma vida de luxo, enquanto a parte trabalhadora, os afrodescendentes, viviam um estado bem complicado, certo? Eles eram maltratados, viviam na miséria e a mortalidade entre eles era muito alta. Eles morriam com uma facilidade enorme. Por quê? Por causa dos maus tratos, por causa das doenças, das condições inadequadas de trabalho. Tá bom? Então, este é o contexto desta parte aqui, ó, da ilha de Hispaniola, o Haiti, a parte que pertencia à França. Caramba! Então você tem aí, a França tomou, começou a produzir, vai enriquecer, mas quem trabalha mesmo, a grande maioria da população de afrodescendentes escravizados, não tem direito a qualquer, não tem acesso a qualquer tipo de riqueza. Beleza? Tudo bem? Ótimo. Só que, a partir da década de 1790, alguns escravizados, alguns afrodescendentes, eles vão sim se revoltar. E aí eu vou começar a ter um monte de revoltas, um monte de fugas, os escravos vão começar a fugir. E eles vão fugir, vão começar a montar o que a gente tem aqui no Brasil também, conhecido como quilombos, que são o quê? Organização de ex-escravos fugitivos que tentam recomeçar a vida, certo? É claro que esses escravos precisavam se esconder, esses quilombos, eles precisavam se defender, porque havia sim a tentativa de reescravizar esses fugitivos. Beleza? Tudo bem? Bom, essa sociedade então, extremamente desigual, onde a parte branca vivia no luxo e a parte afrodescendente vivia numa miséria do caramba, apesar de trabalhar demais, isso vai gerar diversos conflitos. E em 1791 acontece uma revolta liderada por um cara extremamente importante para a história da América. É um senhor, olha o nome do cara, chamado Toussaint Louverture. Quem? Toussaint Louverture, quer dizer, o Toussaint Abertura, certo? Ele tem um apelido. O Louverture é como se fosse, a gente traduzindo, uma abertura. Então é o cara Toussaint Abertura, é o maluco então que vai meter o pé na porta para abrir, digamos assim, a América para o fim da escravidão e um governo popular. Pela primeira vez a gente vai ter o quê? Um líder negro, afrodescendente, tomando o governo, tomando o poder e instalando uma república na América, certo? Esse Toussaint Louverture é esse maluquinho aqui, ó. Olha como ele está sendo representado aqui. Era um ex-escravo fugitivo que vai organizar a revolta em 1791 no Haiti. Ele vai lutar por melhores condições de trabalho, era uma coisa que ele queria, certo? E eles também queriam uma coisa até boba. Eles queriam que os escravos tivessem mais tempo para cuidar das suas próprias
plantações, as suas roças, porque, de acordo com o Lorturi, eles tinham pouco tempo para cuidar da sua própria comida, beleza? Só que como isso não foi aceito pela elite branca, houve uma revolta. A molecada vai sair na rua, vai quebrar tudo, vai pegar aí, ó, se você ver essa pintura, você vai ver que os afrodescendentes estão pegando, estão matando, estão tirando, estão dando porrada, pé na goela. E com isso, mano, a gente vai ter pela primeira vez um afrodescendente governando um país, uma localidade na América, beleza? O Toisan Louture, ele vai então tomar o poder, olha o cara, vai declarar o fim da escravidão no Haiti, e para terminar de ajudar ele, lá na França, que era a dona dessa parte aí, a dona do Haiti, digamos assim, a metrópole, lá na França mudou o governo, e o governo francês acabou com a escravidão na França e nas suas colônias. Então o Haiti também não tinha mais escravos. Com isso, o Toussaint Louture, ele passa a ser não mais um escravo fugitivo, mas agora um cara liberto. Aliás, todos os escravos agora estavam libertos, não tinha mais escravidão na França e nos seus territórios. Então, o Louture ele vai governar o Haiti durante um período, beleza? Ele vai governar de 1794 até 1802. Ele vai conseguir governar o Haiti. Ele vai tentar fazer as coisas melhorarem, ele vai tentar fazer a economia melhorar, só que a elite branca que vivia no Haiti vai fazer uma resistência muito grande para ele. E algumas medidas que ele queria implementar, ele não vai conseguir. Além disso, os mestiços não vão aceitar o poder de um afrodescendente. Olha aí também, que coisa maluca, né? Mestiços questionavam o poder de um negro no Haiti. E a população afrodescendente também de ex-escravos, eles não queriam trabalhar para os fazendeiros que tinham escravizado eles. Eles estavam livres agora, mas agora eles tinham que trabalhar nas fazendas dos seus ex-senhores. E isso vai gerar um problema. O Louture ele não consegue, então, ter um governo adequado, está tendo dificuldade, e em 1801, acontece 1801, 1800, acontece uma pequena mudança lá na França, beleza? O governo francês mudou de novo e decretou que a escravidão estava de volta na França, no território francês. Então, o governo francês manda lá da França até o Haiti cerca de 25 mil soldados para combater o exército do Haiti, o exército comandado pelo Toussaint Louture. Dessa forma, a França consegue retomar o poder no São Domingos, beleza? Ela consegue prender todo mundo que se envolveu, e esse cara aqui, ele vai ser preso, mandado para a França, vai ser torturado, e por causa das torturas ele acaba não resistindo e morre, beleza? Mas aqui no Haiti as coisas não estão bem. É óbvio que a população afrodescendente de ex-escravos não quer voltar a ser escrava, e muito menos voltar a respeitar o que a França quer fazer, se a França nunca olhou por eles. Com isso, meus senhores, o que nós vamos ter? A luta continua, apesar do Toussaint Louture ter ido pro saco, começa a aparecer outros senhores, beleza? Então, o Haiti volta a ser da França, não é mais um país independente, mas a luta da população afrodescendente de ex-escravos continua. E agora, liderado por um novo senhor, certo? Um senhor chamado Jean-Jacques Dessalines, ó o nome do cara, bonitão, né? Ó, Jean-Jacques Dessalines, ele vai liderar as tropas contra o governo francês do Haiti. Ele vai liderar e nessas guerras ele consegue sim a independência, beleza? Por volta de 1804, ele consegue tomar o poder, o Dessalines, e decreta que pela primeira vez nós vamos ter uma república, que coisa maluca, hein? Uma república com base nos ideais iluministas na América Latina, não é na América lá dos Estados Unidos, na América do Norte, aqui na América Central. Então, o Dessalines é o primeiro cara a decretar aqui, nessa parte amarela, um país sem escravidão e agora que tem um governo republicano, beleza? Isso é uma inovação enorme. Então os franceses são expulsos, começa um novo governo agora
liderados pelo Dessalines, beleza? Tudo bem? E aí não volta mais. Os franceses vão aceitar, claro, que os franceses vão querer uma indenização que vai ser paga, uma indenização bem cara, mas o Haiti, então, vai ter sua independência, beleza? Tudo bem? Haiti, que é um termo caboclo, que é um termo, digamos assim, dos afrodescendentes, que quer dizer terra montanhosa, beleza? Eles não vão mais adotar o nome de São Domingos. E aí, essa parte aqui vai ser um grande exemplo para o resto da América. Por quê? Porque, meu chapa, pela primeira vez a gente vai ter, num país chamado Haiti, uma população que tomou o poder, negra, certo? Afrodescendente, população preta tomou o poder, implantou uma república, caramba, sem ser, digamos assim, sem ter uma participação das elites brancas. Isso é uma novidade. Por isso, a gente tem um termo aqui. Os outros países, quando observam o que está acontecendo, eles começam a temer que ocorra dentro deles o haitianismo. O que é esse haitianismo? Onde nós vamos ter um medo da população, da elite, dos governos, inclusive aqui no Brasil, um medo de que ocorra uma revolução parecida no Haiti. Uma população da maioria, uma revolução da maioria da população, de trabalhadores. Esse haitianismo, então, era preciso brecar. Ele não podia se espalhar pela América, beleza? Tudo bem? Por quê? Porque houve uma insurreição dos escravos, que era a maioria da população, onde eles expulsaram os antigos senhores, os seus antigos donos, e estabeleceram um novo governo republicano. Tudo bem? Ok? E por último, com a abolição da escravidão. Meus senhores, foi o primeiro país na América a abolir a escravidão e o segundo país independente na América. Qual foi o primeiro país independente da América? O primeiro país independente na América, com base nos ideais iluministas, foi Estados Unidos da América. Beleza? Mas é América do Norte. Tudo bem? Aqui no Brasil, havia uma preocupação enorme de que ocorresse uma coisa parecida, porque a maioria da população aqui no Brasil era de escravos, era de afrodescendentes. Já pensou se eles se levantassem, se revoltassem como no Haiti? Ninguém segurava. Tudo bem? Por isso, qualquer movimento que se parecesse com o que aconteceu no Haiti, o governo ia usar uma força desproporcional. E ocorre isso algumas vezes aqui no Brasil. Beleza? Tudo bem? E por que a gente estuda esse caso do Haiti, do haitianismo, vamos dizer assim? Porque foi uma novidade enorme. Esse governo, pela primeira vez, de um governo então de uma população de maioria, vai ser uma inovação. E ó, vai ser interessante os primeiros momentos do Haiti, mas ele vai enfrentar dificuldades políticas, disputas também políticas, e isso vai acabar gerando alguns problemas. Mas isso são cenas de um próximo capítulo, beleza? Tudo bem? Bom, eu espero ter ajudado vocês, eu acho que a luz na TV ficou boa, e que é o que interessa, para você não olhar para minha cara. Firmão? Esse assunto aqui é um pouquinho mais pesado, mas é nóis. O que a gente tem que saber, o Haiti é um caso novo de uma população de maioria afrodescendente que vai chegar ao poder expulsando seus antigos senhores e implementando um novo tipo de governo baseado nos ideais iluministas. Valeu? Tudo bem? Então, senhoras e senhores, acho que por enquanto é isso aí. Eu espero ter ajudado vocês. Muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpe se eu não proporcionado. Vai de leve na manguaça, dá-lhe Marília. E não saia de casa ainda, rapaz. Não acaba a quarentena não, tiozão. E se sair, se precisar sair mesmo, ir lá no Fantástico comprar uma mortadela. Aí, usa máscara, hein? Fui! Abraço!